Eu desmaiei na formatura. Acordei de uma cirurgia cerebral vendo fotos da viagem da minha família a Paris. Legenda: sem estresse, sem drama. Depois surgiram 65 chamadas perdidas. A mensagem do meu pai era: precisamos de você agora. Eu sabia o motivo. Ao acordar, vi o teto branco, de placas acústicas. Uma luz fluorescente zumbia em uma frequência que eu sentia nos dentes. Depois, vi as mãos do meu avô cruzadas na beira da cama. Ele adormeceu na cadeira ao meu lado, queixo no peito, ainda com o blazer bom que usa em ocasiões importantes. Havia uma xícara de café na mesa de cabeceira, completamente fria, com a marca de batom de uma tampa que tinha sido pressionada e aberta tantas vezes que o lacre já tinha cedido. Ele já estava ali há um bom tempo. A terceira coisa que vi foi meu celular, carregando do outro lado da cama onde Rachel o tinha colocado para carregar. Ela estava dormindo na segunda cadeira, com a cabeça encostada na janela, e a luz da tarde fazia um halo em volta de seu cabelo escuro. Meu avô era meu melhor amigo, não minha mãe ou meu pai. Fiquei deitada um tempo, fazendo um inventário de mim mesma, como quando a última lembrança é estar caindo. Minha cabeça parecia ter sido esvaziada e preenchida com algo mais pesado do que estava lá antes. Havia um curativo ao longo do lado esquerdo do meu crânio. Minha boca estava seca, daquele jeito químico específico que significa medicação. Minha mão esquerda tinha um oxímetro de pulso. Alcancei meu celular com a direita. A notificação do Instagram estava perto do topo. Meredith Hartwell marcou você em uma publicação. Toquei nela. A foto era brilhante, cuidadosamente filtrada. O pôr do sol dourado de Paris que todos buscam. Os quatro em um café ao ar livre. Minha mãe, meu pai, Meredith e o namorado dela, Cam, com croissants e taças de vinho. Minha mãe usando os óculos de sol que guardava há 2 anos para uma viagem ao exterior. Meu pai, com o braço ao redor dela, semicerrava os olhos ao sol, parecendo muito relaxado. A legenda dizia: finalmente, sem estresse, sem drama. Meredith Hartwell, Douglas Hartwell, Carol Hartwell, 247 curtidas. Fui marcada, não na foto, mas na legenda, como uma ausência. Não como estresse nem drama, definida pelo que a viagem foi sem mim. Virei o celular no cobertor e olhei para o teto. Depois descobri. Fiquei inconsciente por 3 dias. Meu nome é Gracie Hartwell. Tenho 22 anos 22 naquela manhã que estou descrevendo, tecnicamente, já que meu aniversário é em maio, e minha formatura foi em maio, e eu tinha passado as 3 semanas anteriores segurando o fato de fazer 22 anos e terminar minha graduação na mesma mão, como 2 coisas que eu carregava há muito tempo e finalmente pude deixar de lado. Eu cresci em Raleigh, Carolina do Norte, numa casa que aparentava felicidade, mas exigia muita manutenção. Meu pai, Douglas, é incorporador de imóveis comerciais. Minha mãe, Carol, sempre se voluntaria para tudo que é visível e delega o invisível, tendo cultivado tão bem sua reputação social que às vezes esquece o que está por trás dela. Minha irmã Meredith, de 25 anos, sempre chamou atenção por sua beleza e passou a vida sendo difícil e encantadora ao mesmo tempo. Porque ela também é aquela que sai bem nas fotos e diz as coisas certas nas festas. E nunca foi descrita por ninguém da nossa família como alguém de fácil convivência, do jeito que eu fui descrita a vida inteira. Na minha família, dar pouco trabalho é não pedir nada e resolver tudo sozinha. Você se divide entre 3 empregos e cursa engenharia biomédica, mas só descobre o que houve com sua mensalidade quando já está ligada a máquinas, com um curativo na cabeça. Foi para uma reforma da cozinha, um fundo de férias e um conjunto de bolsas de grife que você viu sua mãe comprar ao longo de 2 anos, sem nunca perceber o que estava acontecendo. Meu avô Frank, pai da minha mãe, não se encaixa nada nessa história. Isso só faz sentido quando você entende. Ele passou 22 anos tentando corrigir isso silenciosamente. Dirigiu 4 horas de Wilmington quando o hospital ligou, esperou 6 horas na sala de espera da cirurgia, assinou os termos de consentimento que os cirurgiões precisavam e segurou minha mão antes da cirurgia. Sei disso porque a Rachel me contou. Rachel Oz, minha melhor amiga desde o 2º ano, que fazia pré-medicina, estava ao meu lado no palco da formatura quando caí e me acompanhou na ambulância. Ela ligou para meu avô da sala de espera após o hospital tentar falar com meus pais 14 vezes sem sucesso. Quando o vovô Frank ligou para meu pai, a equipe cirúrgica já havia confirmado: astrocitoma grau 2, lobo temporal esquerdo, um tumor cerebral, do tipo que provavelmente estava crescendo silenciosamente há 2 anos, causando as dores de cabeça que eu atribuía ao estresse e a visão turva ocasional que eu atribuía ao tempo de tela. Aquele episódio de perda de palavras em janeiro, que não contei a ninguém porque minha família me via como alguém que dava pouco trabalho. Meu avô contou ao meu pai por telefone. Ele disse que a cirurgia seria naquela noite e que a filha teria o crânio aberto pela doutora Alicia Park, neurocirurgiã. Meu pai afirmou que, ao pousarmos, ela já teria saído da cirurgia e não podíamos fazer nada. Então todos embarcaram no avião. Doutora Alicia Park, neurocirurgiã responsável do Centro Médico da Universidade Duke, opera há 19 anos. Ela é compacta e precisa, e aprendeu a ser totalmente honesta sem indelicadeza ao dar notícias difíceis, habilidade que leva mais tempo para desenvolver que a cirurgia. Ela veio me ver
ver na manhã seguinte depois que acordei. Ela sentou na cadeira deixada pelo vovô, que tinha ido buscar um café de verdade na cafeteria logo ali na rua. Ela explicou o que encontraram, fizeram e o que viria depois, de modo sequencial e cuidadoso, como quem entende que o cérebro processa informações diferentes após uma cirurgia e queria garantir que eu compreendesse. Astrocitoma grau 2. Lento. Foi detectado cedo, considerado um milagre funcional. Ressecção cirúrgica total com margens livres. Resultados patológicos pendentes, mas avaliação inicial favorável. Precisaria de radioterapia. Eu teria que fazer ressonância magnética a cada 6 meses por tempo indeterminado. Sentiria fadiga e dores de cabeça por semanas e precisaria de companhia pelo menos no primeiro mês. Ouvi tudo isso. Fiz 3 perguntas importantes. Taxa de recorrência, impacto funcional e tempo para voltar ao trabalho. Ela respondeu todas diretamente. Anotei as respostas no bloco de notas do hospital, com a letra mais trêmula, mais legível. Quando ela saiu, fiquei ali absorvendo a informação. Um tumor cerebral. Dirigi até a formatura 3 meses após minha última dor de cabeça, pensando que era apenas estresse da tese. Sentei-me numa cadeira dobrável no calor de maio, com 200 pessoas de beca preta. Esperei minha fileira ser chamada, levantei, e o mundo girou e escureceu. Foi a última coisa de que me lembro por 3 dias. Vovô trouxe café e viu meu rosto. Sentou-se. Me conta, disse. Eu contei. Ele ouviu do jeito que sempre ouve, sem interromper, sem minimizar, sem tentar aparar as arestas do que eu dizia para deixar tudo mais confortável. Quando terminei, ele pôs a mão sobre a minha no bloco de notas e disse: "Você vai ficar bem. Não como consolo, mas como informação. Do jeito que fala o que decidiu ser verdade." Eu acreditei. Peguei meu celular e vi 65 chamadas perdidas da família. O registro mostrava ligações dos últimos 2 dias, começando com 2 da minha mãe na tarde após eu acordar. Depois aumentando ao longo das 36 horas seguintes em um padrão de frequência crescente. Isso não tinha nada a ver com notícias sobre meu estado, porque Raquel tinha postado uma breve atualização no grupo de mensagens da família a pedido do vovô. Grace está acordada, estável, descansando. Avisaremos quando houver mais novidades. As ligações só começaram após se preocuparem com meu estado. A última foi do meu pai, às 7h42 da manhã. Naquela manhã, olhando o celular, vi uma mensagem às 7h43. "Precisamos de você. Responda imediatamente." Não era. "Estamos indo ou você está bem?" Era. "Precisamos de você." Mostrei ao vovô, que olhou a mensagem por um momento. Então ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Algo além da decepção, algo que vinha se encaminhando para esse momento há muito tempo. "Tem algo que eu preciso te contar?" Ele disse, e me desculpe por não ter contado antes. Há 22 anos, minha avó Eleanor abriu uma conta de investimento custodial em meu nome. Ela chamou, na carta que escreveu para acompanhar, de fundo de liberdade, não fundo universitário. Não um presente, um fundo de liberdade. O suficiente. Com 22 anos de juros compostos, seria possível comprar uma casa à vista, abrir um negócio ou passar 2 anos criando algo sem precisar aceitar qualquer emprego para sobreviver. Esse dinheiro estava em um fundo de índice desde o ano em que nasci, crescendo no ritmo que essas coisas crescem quando você deixa lá e não mexe. Era meu no dia da minha formatura. Essa tinha sido a condição que Eleanor especificou nos termos da conta. Sua neta só teria acesso ao dinheiro após concluir o curso universitário. Terminei meu curso, mesmo no hospital, com diploma emitido. Meu avô contou o restante. 4 anos antes, fez 2 cheques, um para mim e outro para Meredith. O valor era igual e destinado à mensalidade da faculdade. Ele deu ambos ao meu pai para distribuir. O de Meredith pagou seus 2 últimos anos na UNC Chapel Hill. O meu, que eu saiba, não pagou nada. Eu trabalhei em 3 empregos nos últimos 2 anos do meu curso de engenharia biomédica. Pausa rápida. Se você quiser mais histórias como essa com melhor qualidade, meu Spotify está linkado na descrição. Garçonete em restaurante próximo ao campus nas noites de quinta e sexta. Assistente de laboratório em bioquímica nas manhãs de semana. Consegui o trabalho pelas boas notas. Recomendação de um professor e por já estar acordada às 7h, trabalhava fins de semana numa copiadora a 3 quilômetros de casa, com um cheiro constante de toner e uma sala nos fundos onde lia minha tese nos momentos calmos. Eu me orgulhava disso de forma discreta, como quem realiza tarefas difíceis em silêncio. Dizia a mim mesma que estava construindo disciplina, independência e a certeza de que podia me sustentar. Eu dizia para mim mesma que os 3 empregos eram uma escolha, uma expressão de quem eu era, mas eram uma escolha que meu pai tinha feito por mim sem me contar. O dinheiro da mensalidade tinha ido para algum lugar. Reforma da cozinha, vovô ouviu de alguém da família que falou sem querer, além de um fundo para férias e coisas que minha mãe queria, que tecnicamente não eram crime. Apenas uma decisão específica e calculada de pegar o dinheiro destinado a uma filha e gastar em coisas que beneficiavam todos os outros. Vovô contou tudo com sua voz calma e firme, usada para assuntos difíceis. Quando terminou, a sala ficou silenciosa. Olhei para o bloco de notas com as informações da doutora Park. "Estão ligando por causa da herança", eu disse. "Descobriram que é toda minha. Contei para seu pai 2 dias atrás. Queria que ele soubesse antes. Achei que isso esclareceria certas coisas." Esclareceu. Pensei na postagem do Instagram, nos croissants. Sem estresse, sem drama. Pensei na mensagem do meu pai. "Precisamos de você. Não, nós te amamos. Estamos vindo porque você quase morreu.
Precisamos de você. Tempo presente, transacional, vocabulário de quem recalculou um balanço patrimonial. Virei o telefone no cobertor. Quando eles chegam? Amanhã à tarde, disse vovô. Disse que queria falar com a doutora Park novamente antes deles chegarem e fiz 2 perguntas a ela na nossa segunda conversa. A primeira questão era sobre o prognóstico e se o estresse de uma interação familiar difícil após a cirurgia era medicamente desaconselhável. Ela disse, com a precisão cuidadosa de alguém que entendia o que eu realmente estava perguntando, que a recomendação dela era que eu evitasse qualquer situação emocionalmente desestabilizadora por no mínimo 2 semanas, e que eu tinha total autoridade médica para limitar ou encerrar qualquer conversa que me causasse angústia. Ela disse isso 2 vezes, o que eu agradeci. Perguntei se havia um defensor do paciente no Centro Médico Duke para conversar sobre questões financeiras. Ela indicou Margaret Ewen, orientadora financeira do paciente, há 11 anos nos serviços de apoio da Duke. A pessoa para quem você liga quando as circunstâncias em torno de uma internação incluem qualquer coisa complicada. Liguei para Margaret Ewen naquela tarde, da minha cama, com o vovô na cadeira e Rachel na janela, e expliquei a situação da forma organizada como explico as coisas quando preciso ser levada a sério. Ela ficou em silêncio após eu terminar. Quero ter certeza de que entendi, ela disse. Você está preocupada que membros da família possam tentar fazer reivindicações financeiras ou exercer pressão durante sua internação? Sim. Você perguntou se há medidas de proteção para pacientes? Sim. Ela explicou 3. Meu direito de decidir quem podia e quem não podia entrar no meu quarto. Possibilidade de registrar no meu prontuário que discussões financeiras só ocorram no hospital se eu iniciar, além das informações de contato de uma paciente. Advogada de direitos do paciente afiliada à Duke's Network, caso eu precisasse. Agradeci e anotei o nome abaixo da doutora Parks. Vovô viu. Você está pronta? Disse. Estou pronta há 22 anos. Respondi. Só não sabia para o que estava me preparando. Eles chegaram às 14h17 do dia seguinte. Minha mãe entrou pela porta primeiro, como sempre acontece. Ela entra nos ambientes antes do meu pai, como a proa de um navio vai à frente do casco, reivindicando o espaço antes que qualquer outra pessoa possa defini-lo. Ela havia moldado o rosto na expressão específica que usa em situações que exigem que ela pareça abalada, sem realmente estar. Sobrancelhas franzidas, olhar suave e boca transmitindo preocupação à distância. Ela vestia um blazer cinza chumbo e o cabelo estava recém-arrumado. Ela disse: Grace, querida, viemos o mais rápido que pudemos. Deixei a frase pairar no ar por 3 segundos inteiros. Vocês vieram o mais rápido que puderam. Eu disse. 5 dias após a cirurgia cerebral, os voos foram... O Instagram diz que você postou do Louvre ontem. O rosto dela mudou. A preocupação ensaiada vacilou, se reajustou. Uma expressão diferente começou a se formar e ainda não tinha terminado quando Meredith entrou pela porta atrás dela. Meredith carregava sacolas de compras. Quero ser precisa porque às vezes acho esse detalhe tão específico que não poderia ter inventado. Minha irmã entrou no quarto do hospital onde a irmã dela tinha passado por uma cirurgia cerebral 5 dias antes, carregando sacolas de compras com alças. Ela as deixou junto à porta, como quem não nota que faz uma declaração. Você está melhor do que imaginei, disse, sem se aproximar da cama. Rachel, sentada no canto, fez um som que ignorei. Fiz uma cirurgia cerebral, Meredith. Eu sei, é loucura. Ela olhou para as sacolas como se lembrasse delas. Encurtamos a viagem. De nada. Meu pai entrou por último. Douglas Hartwell, 54 anos, administra milhões em imóveis comerciais e que eu lembre, nunca admitiu estar errado em nada além de pequenas correções. Ele me olhou como quem avalia uma situação a ser gerenciada, analisando tudo. Abriu a boca. Vovô Frank entrou 30 segundos depois. Ele entrou pela porta e a temperatura da sala mudou do jeito que muda quando a pessoa que realmente detém a autoridade moral de uma situação entra nela. Ele olhou para meu pai com uma expressão que eu nunca tinha visto dirigida a alguém que eu amava. O olhar de alguém que criou uma pessoa e neste momento já não a reconhece. A sala ficou muito silenciosa. Sua filha desmaiou no palco, disse o vovô, com voz firme e sem drama. Ela tinha um tumor cerebral. O hospital ligou 47 vezes e estávamos em um avião. Não, vocês estavam no portão de embarque. Falei com você, Douglas. Avisei da cirurgia. Meu pai não respondeu. Não há como contestar um fato dito por quem presenciou. Minha mãe tentou mudar de assunto para o luto. Ela levou as mãos ao rosto, olhos brilhando, encenando uma mulher arrasada e depois culpada. Como tinha sido difícil, como ela tinha ficado doente de preocupação, como realmente tinha sido impossível mudar os voos, como ninguém entendia o que ela estava carregando. E então, como acontece, quando a atuação falha e algo interno se solta, revelando algo mais cru e estranho. Ela sempre achou difícil me olhar, pois eu tinha o rosto e o jeito da mãe dela. Eleanor Hartwell passou 30 anos a fazendo-se sentir pequena, daquele jeito específico das mães. E que toda vez que ela olhava pra mim, ela via isso. Eu deixei ela terminar tudo, cada palavra. Mãe, eu disse quando ela terminou, eu não sou ela. Ela me olhou. Ela não respondeu, o que confirmou que eu estava certa. Virei-me para meu pai. O ambiente ficou em um silêncio tenso, onde todos sabiam da importância do que seria dito. Onde está o dinheiro da minha mensalidade?
O maxilar dele se contraiu. Grace, o vovô te deu 2 cheques há 4 anos para a mensalidade, mesmo valor. O da Meredith pagou os 2 últimos anos dela na UNC. Trabalhei em 3 empregos, então quero saber onde foi parar o meu. Ele olhou para o chão, sempre o chão. Em todos os momentos significativos da minha vida em que meu pai estava presente e escolheu não estar, ele encontrou o chão. Falei de reforma na cozinha, fundo para férias e outras coisas. Sei pra onde foi. Quero que diga. Sacolas de compras na porta, post no Instagram, croissants, mensagem de texto. Precisamos de você. O rosto da minha mãe ficou cinza. Meredith olhava para a parede. Não vou dividir a herança, disse com voz firme. Eu esperava sentir alguma coisa ao dizer essas palavras. Raiva, ou tristeza, ou o alívio complicado de finalmente dizer uma verdade em voz alta. O que eu senti, na verdade, foi simplesmente clareza. A clareza que a doutora Park descreveu como possível experiência cognitiva após a cirurgia. Algumas coisas ficando simples. Nem $1. Nem para um casamento, nem para uma reforma, nem para o que vier depois disso. Não vai acontecer. Isso é incrivelmente egoísta, Meredith disse. A vovó queria que eu tivesse opções, eu disse. Olhei diretamente para ela. Ela escreveu. Opções. Para que eu nunca dependesse de quem só pensa em mim depois. Meredith ficou em silêncio. O vovô pegou um envelope pardo do bolso do blazer e colocou no meu colo, com meu nome na frente. Escrito à mão, na caligrafia cuidadosa de uma mulher que há 3 dias me fazia sentir um aperto no peito. Minha avó, Eleanor. A mesma caligrafia dos cartões de aniversário da minha vida sumiu há 6 anos, quando ela morreu, deixando uma ausência para a qual nunca achei palavras. 22 anos esperando por esse momento. Eu segurei o envelope com as 2 mãos. Minha mãe olhou para ele do mesmo jeito que sempre olhou para mim, como se fosse algo que ela tivesse calculado errado e não conseguisse trazer de volta para um lugar que ela entendesse. Dirigimos por 4 horas, ela disse. Sua voz estava mais simples e real. Pegamos um avião quando possível. Estamos aqui. Você veio por causa do envelope, não do que está na sala. Ninguém contestou porque não podia. 3 meses depois, escrevo do apartamento para onde me mudei em julho. Apartamento de 2 quartos em Durham, a 6 quilômetros do hospital onde farei ressonância magnética em 6 semanas. O protocolo de radioterapia terminou em agosto. A última consulta de acompanhamento da doutora Park foi cautelosamente otimista, o que, no vocabulário da neuro-oncologia, é praticamente o melhor tipo de boa notícia que se pode receber. Aprendi a aceitar o cautelosamente otimista como qualquer avaliação honesta, com atenção e sem enfeites. A herança permanece intacta. Margaret Ewan me apresentou ao advogado de heranças Philip Dorsey. Com 40 anos de experiência, ele já viu muitas famílias se desfazerem por dinheiro, o que lhe deu serenidade filosófica sobre o tema, e me ajudou a organizar as contas de forma clara, enxuta e legalmente minha. Não falo com minha mãe ou meu pai desde o hospital. Não é um silêncio encenado, nem uma tática. Só não sei que conversa teria. E eu decidi, com a determinação de quem acabou de receber um lembrete e tanto de que o tempo não é garantido, que não vou gastar meu tempo com conversas que cobram mais do que devolvem. Meredith mandou uma mensagem uma vez. A mensagem dizia: espero que você esteja bem. Eu sei que as coisas estão estranhas. Eu não respondi.